Seja muito bem-vinda a mais uma Live Zen. Eu sou a Ana Torquete, eu sou mãe, eu sou educadora há mais de 17 anos. Nos últimos 5 anos, o meu trabalho, o meu caminho na educação tem se voltado aí para ajudar educadores, educadoras e agora, mais recentemente, mães a deixarem de serem reativos e a educarem uma geração de crianças emocionalmente inteligentes. Então sejam muito bem-vindas, estou vendo que vocês estão chegando aí na Live Zen de hoje, que é a segunda live de aquecimento para o nosso evento Semana Maternar Sem Estourar. A gente vai falar exatamente sobre o tema as 7 habilidades das crianças inteligentes. Só que aí, nessas crianças inteligentes, eu quero acrescentar uma palavra que define todo o meu percurso aqui no Educar Zen junto com vocês, e que cada vez tem sido mais relevante quando a gente está pensando em educação de crianças, que é o emocionalmente. Então a gente vai falar das 7 habilidades das crianças emocionalmente inteligentes. Sempre foi um adjetivo, um qualificador, que engrandeceu pessoas de um modo geral e, enfim, obviamente também crianças, a palavra inteligente. Só que só essa inteligência intelectual, só essa inteligência voltada, para matemática, para o aprendizado de línguas, para ciências e coisas do tipo, não garante qualidade de vida para alguém, definitivamente não. E tem pesquisas que mostram pra gente, na verdade, que pessoas muito inteligentes, com QI alto, sob essa perspectiva aí, dessa inteligência intelectual, mas que não tem o QE, o QI é o quociente intelectual, de inteligência intelectual. E o que é esse quociente de inteligência emocional? Então, as pessoas que não têm isso, elas nem conseguem explorar o seu potencial, a sua inteligência intelectual como poderiam. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, Esse é o tema da nossa live. E quando a gente está falando aqui, em educar uma geração de crianças emocionalmente inteligentes, quando a gente olha para a nossa geração, não sei quantos anos você tem, vou contar para você a minha idade, eu tenho 36 anos. Então, a minha geração, pelo menos, gente, é uma geração de pessoas realmente desprovidas de inteligência emocional. E não porque não são pessoas inteligentes, obviamente que não é isso. É simplesmente uma geração de pessoas que não teve a oportunidade de acessar, de desenvolver recursos que garantissem a elas, e dentre elas eu me incluo, porque o meu processo de inteligência emocional começou na minha vida adulta, depois de muito sofrimento e muita dor, que certamente poderia ter sido evitado se eu tivesse esses recursos, essas ferramentas antes. Mas, enfim, a nossa geração, ela não teve esse recurso aí, ou esses recursos, esses vários recursos para o desenvolvimento da própria inteligência emocional à mão. Ninguém nos ensinou, Nas nossas escolas isso não era uma questão, não era não era uma pauta. Nas nossas famílias também não, pelo contrário. A criança que estava ali demonstrando uma emoção, fosse ela, qualquer emoção que fosse, e que fosse de alguma forma desafiadora para os adultos, a tendência era silenciar essa criança. Então, uma criança que estava chorando era engole choro. Eu escutei isso várias vezes da minha mãe, Uma criança que estava fazendo uma birra, ela era interpretada necessariamente como uma criança difícil, uma criança mal educada. Então, os pais, eles se sentiam até impelidos a fazerem alguma coisa, a colocar aquela criança ali no eixo. Essa criança éramos nós, na verdade, para que ela, eles não sofressem essa vergonha, porque era uma vergonha. A gente se sente envergonhada, mesmo com tanta informação hoje em dia sobre o que é uma birra, por exemplo. A gente tem vergonha, A gente experimenta vergonha quando o nosso filho faz uma birra. Não sei vocês, mas eu sinto. Eu já senti várias vezes no momento de birra do Francesco, vergonha, eu experimentei vergonha, mas aí eu me conscientizei, tô sentindo vergonha, essa vergonha porque eu tô mais conectada com o julgamento dos outros do que com o meu filho aqui agora, então deixa eu me concentrar no que realmente importa, que nesse momento aqui, e na maioria das vezes é realmente a minha relação com ele, Então, Yara querida, minha aluna querida, seja muito bem-vinda, bom dia.
Aproveitando aqui o bom dia da Yara, gente, só para deixar claro, né, que a nossa live Zen e essa live aqui de aquecimento, especificamente para o nosso evento Maternar, né, Semana Maternar Sem Estourar, é um ambiente, é um espaço para a gente conversar, tá? Não é um espaço aqui em que a Ana, dona da verdade, vem aqui para falar as coisas para vocês, não é assim. Todas nós estamos nos construindo, a gente está aprendendo juntas, eu aprendo muito com vocês também, então a nossa troca é muito valiosa, né? Então aqui, ó, a Aninha, bom dia, a Daniele, bom dia, sejam muito bem-vindas, viu, gente? Muito, muito bem-vindas. E eu quero que vocês me comentem aqui, coloquem aqui nos comentários, escreva sim, se durante a sua infância foi ensinado a você recursos de inteligência emocional. Você foi ensinada, por exemplo, a lidar com as suas frustrações? Não no sentido de a vida é assim mesmo, tá? A vida é frustrante mesmo, é difícil. Então, ó, aprende aí a lidar, tá? Você engole aí a sua frustração. Não tô falando disso, né? Eu tô falando assim, foram dados recursos para você perceber as suas emoções, para você aprender a dar nome para as suas emoções, né, para você lidar com as suas emoções ao invés de ser reativa. Tô vendo vocês falando aqui, ó, Bubu Brito, Samara falando que não mesmo, né? A Yara falando, estou amando o curso, muito grata, Yara, pelo seu feedback. Você sabe que o nosso compromisso é forte lá no Mesen, né? Eu realmente, assim, abraço muito a caminhada com as minhas alunas, né? Se aqui com vocês, no perfil, eu já faço isso, então com as minhas alunas é um compromisso muito forte. Mas tô vendo aqui vocês falando, ó, Caroline, não. A Dai também falando, 0 ensinamentos, fui atrás de resolver na vida adulta. Algumas de nós, muitas de nós, eu acho que todas nós que estamos aqui, a gente percebeu que tinha alguma coisa de errado como a gente estava lidando com as nossas emoções. E quando vem um filho, isso fica muito forte, né? Isso pra gente é jogado na nossa cara. A gente precisa ver, a gente precisa encarar. A maternidade, ela faz isso com a gente. As coisas que a gente estava empurrando ali para debaixo do tapete, não tem jeito. A gente começa a enxergar na maternidade, né? Por isso que muitas mulheres começam o seu caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento durante a chegada e depois da chegada de um filho, né? E aí, que sorte a nossa que a gente tá tendo essa oportunidade de saber que existe uma outra maneira. Que não é que eu sou uma pessoa extremamente nervosa, não é que eu sou uma pessoa extremamente insegura. Eu me tornei uma pessoa muito nervosa, muito reativa. Eu me tornei uma pessoa muito insegura, né? Não é que eu sou assim. Aí a gente pode ajustar as arestas aí pra gente poder viver a vida e a maternidade, mas por nós também, não só pelos nossos filhos, com mais leveza, com mais significado, vendo mais sentido no que a gente faz, no que a gente escolhe, sendo menos levada, né, pela correnteza. Mas tô vendo que todas vocês, de jeito nenhum, não fui ensinada a nada, hoje sou extremamente ansiosa, me sinto perdida, então que bom, Dani, que você tá aqui, seja bem-vinda. Rose, bom dia. Nath, na minha infância, minha mãe trabalhava muito, eu sempre tive que lidar com meus problemas e frustrações sozinha, e isso afetou muito a minha vida adulta. Isso também aconteceu comigo, viu, Nath? Isso aconteceu comigo, né? Minha mãe era mãe solo. A minha sorte, digamos assim, é que a minha irmã e eu, né, nós temos idades muito próximas, então a gente sempre se apoiou muito. Mas a gente também não teve, assim, né? Era uma questão mesmo de sobrevivência, como eu sei que muitas famílias hoje, muitas crianças hoje também estão sendo crescendo sob esse viés, sob essa perspectiva, mulheres extremamente sobrecarregadas, sozinhas, né, que precisam dar o seu 150% para poder colocar muitas vezes comida na mesa, né, assim. Então é um processo assim, que existe todo um externo também que a gente não pode ignorar, mas que aqui no Educar Zen eu não consigo resolver todos os problemas da maternidade. Mas essa questão da inteligência emocional eu consigo adiantar muito o seu caminho, é uma coisa que você e só você pode fazer por você. Porque se as outras pessoas, né, se o pai do seu filho ele não é colaborativo, se a sociedade é extremamente desleixada com as mães, né, se a gente tem essas questões aí que nos envolvem e elas, a gente pode até debater, a gente pode até lutar juntas por melhorias, por mudanças, a gente pode educar os nossos filhos de uma forma diferente para que isso no futuro seja uma realidade mais concreta, mas não depende só da gente. Agora, a nossa inteligência emocional, sim, isso
é com a gente, né? A Samara falando que até hoje não sabe, né? E aí, ó, a Dai também falando que não quer repetir o padrão quando for mãe. Tem muitas pessoas aqui no Educasem que ainda não são mães, mas que vêm para se preparar, isso é muito legal, inclusive no Mesen. A Kati, hoje eu busco ajuda pela minha filha, não quero continuar desse jeito por ela. E é muito, muito significativa, né, essa motivação. E aí, quando a gente vai fazendo isso pelos nossos filhos, Kati, a gente vai descobrindo um prazer de estar em paz, quando a gente vai aprendendo isso, que a gente começa a fazer por nós também, é aí que tá realmente a chave que abre, né, e a porta que muda o seu jogo, no seu processo de lidar com as suas emoções, com a sua própria mente, né. Dani falando que tá na terapia porque tá muito difícil, porque ela se desconhece. Gente, terapia, aqui a gente trabalha com mindfulness, com meditação, né, com uma meditação possível de qualquer uma de nós fazer, porque às vezes a gente acha que a meditação é uma coisa de gente que tá lá nos Himalaias. Não, a gente, igual eu e você também, tá? Eu sou como você. Eu não sou uma pessoa diferente de você, eu não sou mais evoluída, nada disso, tá? Então eu posso te garantir que pra você também dá. Agora, a terapia é outro recurso maravilhoso e eu particularmente gosto muito de associar os dois, né? Daqui a pouquinho mesmo eu tenho o meu momento com o meu psicólogo. Então, Jéssica, não mesmo, por isso quando eu comecei a vida adulta, se tornei muito dependente emocional do parceiro, tive que aprender na marra o que é independência emocional. Isso acontece muito, né? A gente não se basta emocionalmente, ninguém se basta, na verdade, somos interconectados, mas a gente não consegue ter essa autonomia emocional e aí, geralmente a gente acaba, né, muitas mulheres acabam criando esse processo de muita dependência emocional com o companheiro, com o parceiro. Bom, gente, então o que acontece? A nossa geração, todas nós concordamos que a gente não teve acesso a recursos de inteligência emocional, né? E aí a gente tem aí, né, isso é estatística, o Brasil, não sei se vocês sabem disso, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, vocês sabiam disso? Isso não sou eu que estou dizendo, é um dado estatístico, né? Então a gente tem aí uma geração de pessoas deprimidas, ansiosas, estressadas, e essas pessoas também têm se tornado pais e mães, né, que é o nosso caso aqui, e aí a gente acaba fazendo o quê? O que a gente tem para ensinar para os nossos filhos? A gente não ensina aquilo que a gente não é, né? Eu não posso falar para o meu filho assim, seja uma criança calma, lide bem com as suas emoções, né? Administre com sabedoria as suas frustrações. Se eu não sei fazer isso. E a gente acaba se preparando para muita coisa, a gente se preocupa com muita coisa, né? Quando a gente está maternando. Então, acho que todas nós, em maior ou menor grau, porque cada uma aí tem com certeza as suas prioridades, os seus valores, mas todo mundo aqui certamente se preocupa, né? Principalmente a criança ali, quando no primeiro ano, todas nós, de alguma forma, a gente procurou informação para entender, acho que principalmente a geração de mães mais atual, assim, né? De mães de crianças menores. Se você for mãe de uma criança de 8, 9 anos, talvez você tenha tido menos acesso a esse tipo de informação na sua época. Mas eu, por exemplo, tenho um filho de 1 ano e meio e as mães ao meu redor que têm filhos mais ou menos nessa faixa etária, talvez um pouco mais velhos, um pouco mais novos, todas nós buscamos saber assim, como que eu faço para ajudar o meu filho a se desenvolver nesse primeiro ano? Qual a brincadeira que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar ele a rolar, para ajudar ele a caminhar ou a engatinhar? Né? A gente se preocupa em entender como é que funciona a introdução alimentar, e aí a criança vai crescendo, e como que eu posso, né, enfim, oferecer para o meu filho uma alimentação que vai realmente ser saudável para ele, que vai trazer para ele, talvez, hábitos alimentares mais saudáveis do que os meus, né, menos ultraprocessados, enfim. A gente se preocupa, né, qual que vai ser a escola que eu vou colocar o meu filho? Quem pode e quer colocar, né, ou faz essa escolha ou não? Enfim, por exemplo, em uma escola particular, vai lá e procura saber qual que é a linha pedagógica. Quem vai, às vezes, para uma escola pública também vai lá e busca saber como é que funciona e a gente quer entender quem é o professor, não é? A gente se preocupa com vários aspectos da educação das nossas crianças. As nossas mães, com certeza, com a informação que elas tinham na época, os nossos pais, mães, né, para quem teve pai presente aí também se preocuparam, né? Minha mãe sempre me falou assim, isso me marcou muito, isso ditou muito quem eu me tornei, né? Porque
Eu não sou filha de pais ricos, definitivamente. Meus pais eram pessoas bem simples. E a minha mãe, ela sempre me falava assim, olha, Aninha, ela me chamava de Aninha. Minha mãe já faleceu, tá, gente? Já tem alguns bons anos. E ela me falava assim, Aninha, nunca deixe de estudar. Estude muito, filha, porque isso ninguém vai te tirar. E eu levei isso muito a sério, né? Acho que eu sou uma pessoa muito estudiosa até hoje, uma pessoa que tem uma gana, assim, por aprender por causa disso, né? Então, assim, esse aspecto aí, ela cuidou do jeito que ela pôde, porque ela também não tinha muito pra... Ela não tinha, enfim, ela não sabia muito como sentar e me ajudar a estudar, por exemplo. Mas ela me incentivava muito no que eu queria, no que eu gostava. Ontem eu até falei um pouco sobre isso aqui com vocês. Mas, no aspecto da minha inteligência emocional, ela não tinha nem pra ela como é que ela ia me dar, né? Então, assim, a gente tá aí preocupando se os nossos filhos estão lendo livros, tem algumas pessoas que estão preocupando aí, nossa, eu quero que meu filho fale um segundo idioma, né? A gente tá preocupando com a comida que eles estão comendo, só que tem esse detalhe aí, que sem ele não tem vida feliz, não tem vida plena, não tem vida saudável, que é a sua inteligência emocional, a sua saúde mental, né? E aí a pergunta que eu quero te fazer é, você se considera uma pessoa emocionalmente inteligente, né? Você considera que você tem inteligência emocional o suficiente para ensinar isso para o seu filho? A gente vai falar das 7 habilidades das crianças emocionalmente inteligentes, mas eu preciso que você entenda que essas 7 habilidades, elas só vão ser realmente desenvolvidas quando os adultos de referência dessa criança, que inclui principalmente os seus pais, mas também os seus professores, os seus avós, as pessoas ao seu redor. Mas a gente só pode fazer a nossa parte. Então, por isso que eu tô conversando com você, né? Eu, como mãe, falo com a mãe por causa disso, porque eu quero conversar com você. Eu conheço a sua dor. Quando eu estava no meu papel de professora de escola, que eu fiquei muito tempo lá, e eu estava sentindo aquela dor, eu queria conversar com os professores, com os meus pares, né? Pais, avós, professores, pediatras, todo mundo e toda a sociedade. Mas principalmente essas figuras que estão muito à frente aí da formação de novas pessoas, todos nós deveríamos ter apoio, incentivo e espaços para a gente poder realmente desenvolver a nossa inteligência emocional. Não é só, tipo, a gente devia correr atrás, né? Eu acho que é pedir demais, assim, para às vezes uma pessoa que está num estado de sofrimento. Mas todos nós, a gente numa sociedade ideal, talvez o nosso governo estaria se preocupando com isso, e eu acredito que em algum momento isso vai acontecer, porque a gente já está tendo esse debate aqui, coisa que na época que eu era criança, coisa que há 10 anos atrás não acontecia. Quando eu falo de 10 anos atrás, é porque 10 anos atrás eu estava nas salas de aulas, eu estava nas escolas trabalhando, eu estava me despertando para o absurdo que era o que acontecia com o desenvolvimento da mentalidade, né, da mente, das emoções daquelas crianças. Eu estava percebendo que tinha algumas coisas muito esquisitas naquele processo ali, de como as crianças eram tratadas. Eu estava começando a entender isso. Isso tem só 10 anos. Né? Mas 10 anos atrás também, muitos dos estudos de neurociência que embasam, por exemplo, o meu trabalho aqui, e de tantas outras pessoas muito competentes também, que falam sobre isso aqui na internet, né, que trabalham com isso, eles estavam começando a ser feitos, então é tudo muito novo. A gente é pioneiro. Gente, vocês, nós somos uma geração de mães revolucionárias, de mães pioneiras que estão mudando o curso da humanidade, porque uma vez que a gente está sendo a primeira geração de mães que está olhando para si mesmas, né? E a gente está aqui nesse processo de nos apoiarmos. Agora, no momento, tem 60 pessoas comigo trabalhando junto, pensando junto sobre isso, assim, né? Olhando além. Uma vez que a gente está fazendo isso aqui juntas, nesse momento, a gente não está impactando só a nossa vida e a dos nossos filhos, a gente está impactando a vida dos colegas dos nossos filhos, a gente está impactando a vida, né, caso os nossos filhos venham a ter filhos, dos nossos netos, porque se é uma questão geracional, se a gente passa de geração para geração aquilo que a gente sabe, que a gente aprendeu, ou que a gente não sabe, né? E a gente que está fazendo esse movimento de remexer nas dores, olhar para isso e ir além. Então é isso que a gente vai ensinar para as nossas crianças. E é isso que elas vão ensinar para as crianças delas. E as crianças delas para as crianças delas. E eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma, de que é esse movimento que talvez a gente nem esteja aqui nesse planeta, né? A gente nem esteja viva para ver. Mas que a gente está deixando aqui a nossa marca enquanto seres humanos que vão continuar vivendo, né, nos seus
nos próximos que virão, né? Nos seus filhos, netos, bisnetos. Isso que a gente está fazendo é a construção de um mundo melhor, né? Então agora, eu quero muito que a gente pense nisso, né? Assim, eu tô aqui porque talvez eu esteja me percebendo, eu sei, né? A Ana tá falando aí sobre mães reativas, eu me vejo nesse lugar, eu não quero mais habitar esse lugar. Eu quero estar em outro lugar. Com o que eu tenho, eu quero fazer o meu melhor para ir para outro lugar, né? E para poder oferecer para o meu filho e para mim mesma qualidade de vida. Porque quando a gente está com a mente equilibrada, ou quando a gente sabe equilibrar a nossa mente, isso não significa que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai sentir raiva, que a gente não vai ter medo. Hoje mesmo, né? Não sei se vocês viram lá nos meus stories, meu filho ontem começou com uma febre. Aí, gente, deixa eu contar pra vocês, eu tô aqui numa ilha na Bahia, sabe? A gente veio passar 2 meses aqui. É uma ilha que tem um posto de saúde, mas não tem um hospital. E o menino começou com uma febre alta, que não tava baixando com remédio. Vocês acham o quê? Que a mãe mindful aqui, ela fica super zen, super equilibrada, que dá medo? Quem aí acha que eu sinto medo quando isso acontece? Porque eu sinto, né? A gente sente. Aí eu passei a noite toda acordada porque ele não dormiu. Será que eu acordei cansada? E acordando cansada, será que eu fiquei... Isso assim, né? Eu durmo super mal, quase sempre, porque ele ainda mama e ele pede o peito muitas vezes à noite. Mas assim, estando ainda mais cansada, será que eu acordei um pouquinho mais irritadiça? Acordei. Não vou negar pra vocês. Primeira coisa que eu fiz, depois de acordar, porque eu praticamente não dormi, foi realmente me propor fazer uma meditação. Porque eu tava vendo que eu ia estourar com a primeira pessoa que aparecesse na minha frente. E essa primeira pessoa era exatamente o pai do meu filho. Entende? Então, assim, não é sobre a gente não se afetar pelo que acontece nas nossas vidas. Porque tem coisa que é desafiador mesmo. Né? Pra mim, pelo menos, mesmo sendo uma escolha que eu fiz conscientemente, tá numa ilha na Bahia com meu filho com quase 40 graus de febre, a febre não está diminuindo direito, né? Não tá baixando, ele não tá saindo do estado febril nem com remédio. Pra mim, isso é uma coisa que mexe. Eu acredito que talvez você também sentisse isso se você estivesse na minha situação. Se você não se as coisas não te afetam na vida, então é um outro caso até pra gente observar, porque isso pode ser um indício, por exemplo, de uma depressão. Se você tá apática, se você não sente, então não é sobre a gente não sentir medo, não sentir raiva, não ficar irritada, mas é sobre a gente ter recursos para lidar com tudo isso. E muito mais do que dizer para os nossos filhos, olha, vem aqui, eu vou colocar um áudio da meditação da Ana aqui, né? Eu guio meditações para crianças também, tem no meu YouTube algumas meditações, vocês podem dar uma olhada depois e fazer com os filhos de vocês. Né? E isso é muito legal, é um recurso maravilhoso. Mas se para além disso você não estiver fazendo pra você, a gente ensina para os nossos filhos o que a gente é. As nossas crianças nos observam e nos absorvem. O que isso significa? Falei para vocês que é coisa de 10 anos, né? O que a neurociência tem descoberto e tem mudado os rumos da educação, tem mudado a nossa maneira de encarar a infância, de encarar os nossos filhos, tem mudado a maneira da gente educar e da gente olhar para a gente mesmo como um fator muito importante nesse processo. Né, um aspecto, enfim, é o que somos e o que a gente faz e como a gente age. E não é só com o nosso filho, é quem a gente é na vida, sabe? Não é assim, eu tenho que ser calma, tranquila com o meu filho. Não, o seu filho ele te observa e te absorve ao tempo todo. Né? Não é só se você não é reativa com ele na hora que ele rabisca a parede, não é sobre isso. É se você lida com gentileza também com a pessoa que às vezes furou fila, né? Entrou na sua frente no supermercado. Não é nem que você vai ser sangue de barata, que você vai falar assim, não, deixa, não vou. Às vezes é até sobre se posicionar assim, mas você sabe fazer isso, porque é isso que seu filho vai aprender. É assim que ele aprende a ter inteligência emocional. Você é o espelho, né? A teoria dos neurônios espelho, que é uma teoria muito óbvia, na verdade, assim, se a gente observa o comportamento humano, a gente sabe que a gente se imita e se repete, por isso que existem as culturas, é por isso que no Brasil a gente tem hábitos que... Eu moro lá na Itália, né, aí às vezes a gente fala assim, nossa, nem é uma coisa tão diferente, mas gente, tem tanta diferença que é uma coisa assim...
Eu fico imaginando, né, se eu for, por exemplo, um dia morar em um país africano, sei lá, vou pra Angola, ou eu vou pro Japão, sei lá, né, esses países que têm, em teoria, culturas realmente mais diferentes ainda das nossas, ou que nos influenciaram de formas diferentes. Da África a gente ainda recebeu muita influência, mas enfim. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Existe isso, a gente se repete entre nós, né? A gente imita as pessoas do nosso grupo. O nosso cérebro é um cérebro social e ele funciona dessa forma, né? Então, quando a gente está ensinando inteligência emocional para os nossos filhos, não é sobre, por exemplo, é aquilo que eu falei, né? Não é sobre a gente falar assim, ficou frustrado, deixa frustrar, né? Não vai dar, não vou dar isso aqui não, porque tem que frustrar, porque a vida é difícil. Não é isso. Você não tá dando recurso para ele, você só tá deixando seu filho sozinho para lidar com uma frustração. Entende? Será que essa criança cresce segura dessa forma? Ela precisa de você. Ela precisa da sua inteligência emocional, da sua calma, para ela estar num ambiente seguro, para o cérebro dela desenvolver. Inclusive, sabe aquele negócio do QI? Da inteligência intelectual? Depende disso também, de um ambiente emocionalmente seguro, para esse cérebro se tornar a sua melhor versão. Neurociência também, isso, né? Então são muitos recursos aí, são muitos aspectos, muitas camadas. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui, ó. A Bia falando assim, não tenho muita rede de apoio e não sei como me reinventar. Sabe, Bia, eu tenho certeza absoluta, assim, que pessoas que têm mais rede de apoio, elas vão ter mais facilidade, talvez, mais tempo, né? Indubitavelmente é mais fácil a gente poder se cuidar, a gente poder olhar para a nossa saúde mental quando a gente tem outras pessoas nos apoiando, né? Isso sem dúvida, e eu percebo isso na minha própria vida, como eu fico andando da Itália para o Brasil, né? E aí às vezes eu tenho em alguns momentos mais rede de apoio do que em outros, eu percebo como eu preciso me engajar, eu preciso pegar mais na minha mão quando eu tô com menos rede de apoio, sabe? Mas eu posso te dizer uma coisa, isso, né, a maternidade solo, a maternidade sem rede de apoio, a maternidade atípica, isso não é, não vou dizer que não seja mais desafiador. Isso depende, obviamente, de vários fatores. Mas, em geral, é mais desafiador, né? São contextos mais desafiadores, mas isso não é uma declaração de que você está fadada a viver uma maternidade infeliz, porque você não consegue lidar com você mesma e com a sua situação. Não é isso, é mais um motivo para você aprender a lidar com a sua própria mente. Porque é o que eu falei, o que está acontecendo aqui ao redor da gente, algumas coisas a gente consegue controlar, muitas outras não dependem de nós, né? É o que o professor Jon Kabat-Zinn, que é um dos maiores mestres de mindfulness do mundo, diz. A gente não pode parar as ondas, mas a gente pode aprender a surfar. Entra no mar bravo aí, tenta parar a onda pra você ver o que vai acontecer com você. Agora aprenda a surfar, você sobrevive à onda brava. Tem gente que surfa ondas gigantes, não é assim? A Fabiana falando aqui, ó. Trabalho o dia todo e minha bebê fica com minha mãe. Graças a Deus, minha mãe é uma bênção. Porém, idealizo minha bebê a ser como minha personalidade, me frustro nisso. Então, ó, pra você, tem uma coisa muito importante. Vou te indicar aqui a live de ontem, tá? Essa live de ontem a gente falou exatamente sobre isso. Sobre as nossas expectativas e como a gente se frustra nesse processo, como é injusto com todo mundo, com a gente, com os nossos filhos. A Jéssica, eu percebo muito essa diferença. Muitos erros que eu cometi com a minha filha de 8 anos. Ixi, perdi aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o comentário da Jéssica. Aqui, ó. Percebo muito essa diferença. Muitos erros que eu cometi com a minha filha de 8 anos hoje, com a minha de bebê, eu faço totalmente diferente, porque alguma informação, mas não era da mesma forma. Exatamente. 8 anos atrás, eram, assim, pouquíssimas pessoas tinham acesso, e a gente também não tinha esse recurso aqui que a gente está tendo agora e usando bem, de uma forma bem usada, que é a internet, que é a rede social, né? Às vezes a gente fica usando esse recurso aqui pra gente se sentir inferior à outra, porque a gente vê o corpo da outra, né? Que tem acesso a 1 milhão de tratamentos que a gente não tem. Às vezes a gente vê a foto que a outra posta e parece que a maternidade dela é um mar de rosas, aí vai lá pra casa dela pra você ver se ela também não passa os perrengues dela, né? Então aqui a gente tá usando esse recurso, ó, pra gente aprender, pra gente crescer, pra gente ir além, né? Então, é isso, né, gente? A gente
você tem mais informação, você tem mais poder e você tem mais responsabilidade. Vocês concordam? Eu acho que a gente tem o dever de pelo menos tentar perdoar os nossos pais pelos erros deles, porque eles tinham ou não tinham, né? Eles não tinham, na verdade, esse recurso que a gente tem hoje, que é a informação. Então, como é que eu posso cobrar de uma pessoa uma coisa que ela não sabe, né? Agora, olha só. Vamos ver aqui, vamos fazer uma... Eu quero que você se situe nesses 3 tipos, tá? De resposta que a gente pode dar em uma situação que nos incomoda. Então, vamos supor que a situação seja... Vamos pensar aqui... Isso, tá? Você não dormiu a noite toda porque seu filho estava doente ou porque seu filho te chamou a noite toda, alguma coisa desse tipo. Você tá cansada, você tá exausta, e isso te deixa mais irritada, né? Quando a gente não tá atendendo as nossas necessidades básicas, como por exemplo, descanso, a gente tende a ficar mais irritadiça, isso é fato, né? Isso também a ciência isso foi comprovado pela ciência e a gente sabe disso e a gente experiencia isso também, né? Assim? Então vamos pensar nessa situação aí, você tá assim, prestes a estourar com alguém. Primeiro que chegar ali te frustrando, pode ser que seja realmente aí, né, digamos que a pessoa que vai levar. Então, vamos supor, tá? Você acordou dessa forma e tudo mais, aí assim, logo no café da manhã, o seu filho, ele pega a comida que você fez e ele começa a brincar com a comida e ele joga o prato, sei lá, de ovos mexidos no chão. Estatela, era o único ovo que você tinha, inclusive. Como que você age? Como é que você reage numa situação dessa? Eu quero que você pense aí, tá? Ó, a Raíssa falando, essa noite meu bebê também deu febre, tosse, foi uma noite um pouco tensa, né? A gente sabe disso, né, gente? Acho que todas nós aqui já experimentamos alguma coisa desse tipo, né? A Tatiele falando, como agir na frustração da criança para ela lidar e não ter tudo? Eu acho que isso pode ser até um tema de uma outra live, tá, Tati? Mas assim, uma coisa que a gente pode sempre fazer é, será que, meu filho tá frustrado, eu vou dar, então, né, o máximo que eu puder? A gente pode dar tudo que a gente quiser e que a gente puder, a gente não tem que ficar não oferecendo aos nossos filhos o que a gente pode oferecer para causar neles intencionalmente frustração. Para eles aprenderem a lidar com a frustração, porque a vida é frustrante, tá, gente? A gente não precisa ficar friccionando, causando frustração nos nossos filhos. Mas é óbvio que, assim, é importante a gente dar muitos limites, né? Isso é muito amor. Dar limites, a criança, ela pede, ela quer, ela precisa, e isso é muito educativo. O que eu sempre digo é o seguinte, acolha a frustração, né? Diga pra ele, olha, eu tô vendo que você tá frustrado, eu sinto muito que você esteja frustrado. Como é que você tá se sentindo? Você tá com raiva? Você tá triste? Você quer chorar? Você quer um abraço? O que eu posso fazer pra te ajudar nesse momento? Mamãe, mas eu quero aquele brinquedo. Não, mas o brinquedo realmente a mamãe não pode te dar. Será que a gente pode desenhar juntos? Então é acolher, né? É acolher. E aí, algumas vezes, isso é um processo, né? Nem sempre a criança ela vai agir como a gente gostaria naquele imediato momento. É um aprendizado. Então, tô vendo vocês falando aqui, ó, sobre essa situação que eu descrevi, né? Você não dormiu a noite toda, você tá, assim, uma pilha de nervos, você tá irritada porque você não descansou. E aí, o único ovo que você tinha, que era o único café da manhã que dava pra fazer pro menino ali na correria, ele joga tudo no chão, né? Camila falando assim, acho que eu caio no choro. A Jéssica, eu sei que minha reação seria reativa, mas minha cabeça sabe que eu precisaria agir diferente, mas é bem complicado. Sabe por que isso acontece, Jéssica? Deixa eu te contar. Eu falei aqui pra vocês agora que a gente tá tendo acesso a muita informação, né? Que, enfim, as últimas descobertas aí da neurociência e o advento, né, de a popularização de diversos métodos de educação, como a disciplina positiva, por exemplo, tem dado pra gente acesso à informação do que não é legal fazer, do porquê que a gente não deveria fazer certas coisas, de como que a gente pode escolher fazer. Só que quando as suas emoções, isso é do nível intelectual, tá? Então, assim, essa informação é uma coisa que eu leio, que eu aprendo,
né, que eu vejo um vídeo, que eu assisto a um curso, isso é do nível intelectual. A gente estava falando aqui hoje no início da nossa live sobre QI, né, esse quociente de inteligência intelectual, e o QE, que é o quociente de inteligência emocional. Então, isso está aqui no nível da inteligência intelectual. Eu sei como fazer, eu sei o que eu deveria fazer, eu sei o que eu não deveria fazer, só que eu não consigo colocar isso em prática na hora que a bomba estoura no meu colo. Por quê? Porque o meu quociente de inteligência emocional, que é um outro viés, é um outro aspecto, não está desenvolvido. Eu posso saber das coisas, mas como eu lido com a maneira como eu me sinto em relação a elas, é uma outra habilidade que eu preciso desenvolver. Então, muitas de vocês que chegam aqui no Educazem estão exatamente nesse ponto. Né? Vocês não estão achando que é normal bater em crianças, vocês não estão achando que criança merece apanhar. Vocês estão buscando alternativas para educar de uma forma mais respeitosa, mas muitas vezes vocês não dão conta. E por que isso acontece? Eu entendo, porque eu já passei por isso. Isso acontece porque, por mais que você tenha entendido com a cabeça que aquilo não é legal e que existem outras maneiras de fazer e que talvez você mesma tenha sofrido muito durante a sua infância, você não consegue gerenciar a raiva que vem, por exemplo, num momento como esse. Você não consegue lidar, você não consegue segurar a raiva e olhar para ela e dar alguns segundos e respirar da maneira correta, porque não é só respirar. Eu vou falar sobre isso na Semana Maternar Sem Estourar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Né? O evento 100% online, 100% gratuito, que vai começar na segunda-feira que vem. E aí vai ser uma jornada mesmo, a semana inteira, pra gente se aprofundar nesses temas aí, sobre tudo isso que a gente tem falado aqui, mas de uma forma mais consistente, mais aprofundada ainda, né? Essa live aqui é um esquenta, inclusive, então se inscreva. E é isso. Aí você tem essa opção de ir por esse outro caminho, aí você vai encontrar uma maternidade não reativa, uma maternidade mindful. Tá fazendo sentido, gente? A Dani falando que eu tô sem dormir, ansiedade atacadíssima, controlando ao máximo pra não explodir com a minha filha de 8 anos. Ai, Dani, eu sei como que isso é desafiador. Então, olha só, até falando que a partir dessa fala aqui da Dani, a partir dessa fala aqui também da Jéssica, olha só os 3 tipos, né, de reações que a gente pode vir a ter nesse tipo de situação. O primeiro é, você não explode, você não estoura, mas você de alguma forma implode. O que é uma implosão? Vocês já viram um prédio sendo implodido? Às vezes, assim, no meio de uma grande cidade, né, tem um prédio que ele precisa ser demolido, porque ele tá, sei lá, ele pode cair a qualquer momento, ele pode machucar, pode matar pessoas. Só que tá ali no meio da cidade, não dá pra explodir o prédio. Então, existe um mecanismo lá, que aí também não vou saber explicar direito, tá, gente? Mas os engenheiros conseguem fazer com que esse prédio ele imploda. Então, ao invés de ele explodir assim, ele faz assim, ó. Então, ao invés de você, das suas emoções, numa situação que ele te estressou, que foi lá no fundo da sua reatividade, ao invés de você fazer com seu filho, você faz o quê? Exatamente porque você talvez já tenha tantas informações de que aquilo não é legal, que você se controla ao máximo, só que você implode. O seu corpo, ele segue lotado de cortisol, que é o hormônio do estresse, que te adoece, que diminui a sua imunidade, que faz com que você tenha insônia, que faz com que você comece a ter vários pensamentos negativos, pensamentos de que as coisas vão dar errado, pensamentos de que você é uma mãe horrível, de que você é péssima, que te coloca nesse esquema aí da luta e da fuga, né? Que não te deixa relaxar, que não te deixa aproveitar o momento, que não te deixa ter um segundo de paz. Então, será que é uma opção, gente? Vocês acham que é uma opção saudável? Eu não explodo, mas eu implodo. Você segue sendo uma mãe reativa. Só que esse tipo de reatividade, eu chamo ela de passivo-reativa. Você não é reativa com a sua criança, né? É uma reatividade passiva. Você não faz nada, mas você ainda é reativa, concorda? Você é reativa com você. Não é saudável. Não resolveu o problema. Concordam? Existe ainda, né, a reatividade padrão,
Existe a possibilidade também da gente ter uma reatividade padrão. Eu sou reativa padrão. O que isso é, né? Quando eu sou agressiva, verbal, fisicamente, algumas vezes, quando eu ofendo, quando eu ameaço, eu coloco de castigo, eu grito. E aqui tem uma informação que é muito válida. Muitas de vocês me mandam mensagens assim: Ana, já consigo não dar palmada, já consigo não bater. E eu acho isso muito rico, assim, porque para quem foi criado na base da palmada e entendeu que aquilo é um recurso educativo, que cresceu com essa mentalidade, você conseguir segurar o seu ímpeto de pegar um chinelo, de dar um tapa no seu filho, eu sei que isso te exigiu muito trabalho interno. Mas eu preciso te contar uma informação que é a seguinte: a neurociência já mostrou pra gente que no cérebro da criança, quando você grita com o seu filho, as partes que são acionadas, o que acontece no metabolismo do seu filho é muito parecido com o que acontece quando você bate nele. Os efeitos, as consequências são nocivas, talvez na mesma proporção, da mesma forma. Então a gente gritar, a gente ter essa reatividade é ruim também, da mesma forma, né? E a gente ainda depois, principalmente quando a gente já tá sabendo que isso não é legal, a gente sente culpa, não é? Então a gente vai também para essa reatividade passiva, que é a reatividade contra nós mesmas. E a gente tem uma terceira maneira de lidar com isso, que é: eu me conscientizo que aquilo me trouxe raiva. Eu consigo criar um espaço, ao invés de responder imediatamente, já jogar, né, ou de simplesmente engolir, eu consigo criar um espaço para eu até avaliar a situação, para eu pensar rapidamente sobre ela. Eu sei respirar de maneira correta, né? Eu sei equilibrar as minhas emoções. E eu sei, inclusive, entender o que aquela raiva significa. O que me faltou? Qual que é a necessidade não atendida que faz com que eu sinta essa raiva tão exacerbada nesse momento? Entendem? Então, o que eu tô querendo dizer é: existem pelo menos 3 maneiras de você responder às coisas que acontecem, e isso vai ensinar o seu filho, é isso que vai dar o tom, né? Isso vai dar o colorido da inteligência emocional que ele vai desenvolver. Qual mãe, na opinião de vocês, vai conseguir ensinar melhor inteligência emocional para o filho dela? A mãe que está implodindo, a mãe que está estourando, ou a mãe que está conseguindo regular as suas emoções, que é a mãe mindful? Que vocês falando que é exatamente isso, né? Que saber disso tudo, que a Camila falando: é exatamente isso, Ana. Saber disso tudo me deixa ainda mais frustrada. Eu sei que esse momento aí, eu tava falando isso com minhas alunas na mentoria que a gente teve na semana passada. Esse momento aí, que é aquele momento da pororoca. É o momento que o rio encontra o mar, que dá aquele rebuliço. Porque assim, você tá informada, só que você não tem inteligência emocional ainda. E muitos de vocês ficam nisso aí, ó, né? Vocês acreditam que realmente só ter informação vai ser o suficiente. Não é verdade. A gente tem que mudar a nossa mentalidade e educar as nossas emoções pra gente conseguir, de fato, perceber uma transformação no nosso lidar com as nossas crianças, entende? E aí eu sei que pode parecer que é muito difícil a gente aprender a ter inteligência emocional. Eu vou falar assim, do fundo do meu coração, não é que seja fácil. Você precisa ter disciplina. Você precisa estar decidida a fazer isso. Mas você consegue desenvolver isso, por exemplo, praticando 10 minutos de mindfulness todos os dias. Então é uma coisa possível, sabe? Não é uma coisa assim que vai te custar muito dinheiro, não é uma coisa que você vai ter que ter equipamentos para fazer, não é uma coisa que você precisa de muito tempo para fazer. Você pode aprender a domesticar mesmo essa mente extremamente selvagem que você tem, que muitas de nós temos, que eu também me encontro com a minha mente também às vezes fica muito selvagem, né? E aí eu uso os recursos que eu tenho desenvolvido nos últimos anos para poder, domesticá-la e ver as coisas sob perspectiva mesmo, né? Ao invés de estar só reativa. A Jéssica falando que isso acontece comigo, depois que passa eu choro porque eu sei o que eu deveria fazer e não consegui. Aí vem o sentimento de frustração e choro muito.
Jéssica, eu sinto isso assim, ó, quando você fala isso, vocês todas, né, você tá me descrevendo, a Fabiana falando aqui, ó, dificuldade de segurar a raiva, é muito difícil, é o que eu preciso ter autocontrole. Eu sei que isso gera muita dor, gente, muito sofrimento. Eu sei que a gente acaba se sentindo a pior mãe do mundo e é injusto a gente se tratar dessa forma, sabe? Porque a gente faz tanto por essas crianças como provavelmente ninguém na vida delas jamais vai fazer. Né? A gente se dedica tanto, a gente dá o que a gente tem. Só que quando a gente percebe que o que a gente tem pra dar não tá trazendo ainda, né, a qualidade de vida que os nossos filhos e que nós merecemos, aí a gente vai pra esse outro, a gente dá esse passo além. Né? A gente aprende novos passos, a gente... É isso, a gente vai além. É o que a gente tá fazendo aqui agora. E aí, assim, eu acolho do fundo do meu coração, assim, gente, porque eu sei que isso dói muito. Eu sei que isso dói. Quem tá na semana, quem vai participar da semana Maternar Sem Estourar vai conhecer a minha história, vai ver em que ponto que eu vivi isso, que não foi na maternidade, foi quando eu tava educando crianças como professora ainda. E como então eu entendo, assim, e olha que eu tava ali no lugar da professora, eu imagino que no lugar da mãe, você com a pessoa que você provavelmente mais ama e por quem você faz de tudo. E você se percebe dessa forma, eu sei que a culpa é excruciante, tá? Então, sintam-se acolhidas de coração. É por isso que esse trabalho aqui é muito importante pra mim. Jéssica, faz um sentido extremo pra mim. Você descreveu exatamente tudo que eu sinto. Tô aprendendo demais nesses 2 dias. E a gente vai ter mais ainda 2 lives de aquecimento antes do nosso evento, que aí sim... que o negócio vai ser poderoso, tá? E, ó, já adianto pra vocês, gente. A gente vai ter aulas, né? Na semana Maternar Sem Estourar, na segunda, na quarta e na sexta. Na terça, na quinta e no sábado, eu vou vir aqui fazer lives de aprofundamento com vocês pra tirar todas as dúvidas que vocês ficaram e pra explicar com mais profundidade aquilo que eu contar, que eu vou desvendar pra vocês lá na semana Maternar Sem Estourar, tá? A Anne falando assim, a Aninha, né? Meu filho é um amor, me dói quando sou reativa às vezes com ele, venho me trabalhando. A palavra é essa, me dói. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Então sintam-se todas abraçadas e assim, a gente tá aqui junto, a gente tá aqui juntas, fazendo isso juntas é muito poderoso. Porque quando a gente percebe isso e a gente tá sozinha, a gente fica achando que é só com a gente, a nossa autocrítica ela fica muito mais intensa. Quando a gente tá aqui, né, compartilhando a nossa humanidade, não sou só eu, então peraí, ela também se sente assim, a gente tira o peso dos nossos ombros, a gente compartilha esse peso, sabe? E a gente fica mais forte para encontrar as soluções, assim. Então esse poder da comunidade, ele é imensurável nesse processo, né? A Tatiele falando aqui, 10 minutos de quê? Desculpa, eu não consegui ouvir. 10 minutos de mindfulness. O que é o mindfulness? Eu vou explicar pra vocês melhor na semana Maternar Sem Estourar. Tem muito conteúdo aqui também pra quem já quiser se aprofundar. Mas é um tipo... Eu vou dar uma definição aqui que é uma parcela do que é o mindfulness, porque é muito mais que isso. Mindfulness é um estilo de vida. Mas, quando a gente fala desses 10 minutos, eu tô falando de um tipo de meditação que no início elas são práticas guiadas, tem prática sentada, tem prática caminhando, tem prática deitada, tem prática comendo, tem prática de tudo quanto é tipo, que vai te ajudar a manter a sua mente, vai te ajudar a educar a sua mente e as suas emoções. E aí, quando a gente faz esses 10 minutinhos por dia, é igual quando você vai e faz meia horinha de caminhada todos os dias, e você começa a sentir, né, com uma semana, com um mês, com 2 meses, os efeitos, como que você se sente mais disposta, como que seu corpo, você sente mais bem-estar no seu corpo, como que aí você começa também a se relacionar melhor. É isso, tá? É um treinamento, o mesmo treinamento que a gente faz pro corpo, a gente deveria fazer pro nosso cérebro. E o Mindfulness, ele é esse treinamento, tá? Novamente, tô falando isso tudo aqui à luz da neurociência, não é achismo da Ana. Eu experimento isso na minha vida, as minhas alunas experimentam na vida delas, os meus colegas, a comunidade de pessoas que praticam mindfulness no mundo inteiro. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso funciona muito. Mas a neurociência também tá aí pra, né, pra poder colocar essa cereja do bolo. A Dani falando, né, que a questão do autocontrole e tudo mais. Então, gente, olha só, eu tava falando com vocês esses dias que eu tô com um probleminha aqui, que é o seguinte... O Instagram, ele tem cortado as minhas lives quando dá 1 hora. E aqui tá faltando agora 10 minutinhos pra live acabar.
em teoria, tá? Então eu vou começar a falar com vocês aqui as 7 habilidades da criança emocionalmente inteligente. O que eu não consegui terminar, porque o Instagram ele vai me cortar, eu vou deixar pra vocês nos meus stories. Então, hoje, né, você vai lá, hoje à tarde, que eu vou colocar lá tudo que eu não consegui falar aqui na live. Isso vai ser bem importante. Além disso, eu quero deixar de presente pra vocês 2 práticas que eu ensino para as minhas alunas no MESEN, no Método Educar Zen, que é o meu treinamento pago, né? Então, eu quero dar para vocês de presente 2 práticas que eu ensino para as minhas alunas, para elas fazerem com os filhos, para ajudar nesse desenvolvimento da inteligência emocional das crianças, tá? Eu vou colocar isso também nos meus stories. Então, me manda um sim aqui, quem vai hoje à tarde lá conferir, né, o conteúdo que eu não vou conseguir passar aqui na live, nos meus stories. Coloca um sim aqui que é pra eu saber se o que eu tô falando aqui faz sentido pra vocês mesmo, né? Se tá sendo um conteúdo de valor e que realmente vocês estão achando que vai ajudar vocês a irem pra um outro nível da maternidade de vocês, porque essa aqui é a minha proposta, tá bom? Então, vamos lá. Aí, ó, a Bubu, sim, Nath, Daniele, muito bom, gente, muito grata pela confirmação, a Aninha também, a Dani, Nath, muito bom, Karen, gratidão, gente, gratidão, viu? Amanda, ó, Canguru Baby, a Dani também, Dani Evelyn, Val, Aninha, Grace, ótimo, ótimo, ótimo. Canguru Baby, estou em um desafio do meu marido se abrir para a nova forma de educar, pois tanto a minha educação e a dele foi de dar palmada, gritar, e ele tem muito forte de frustrar para aprender. Isso é muito desafiador e eu tô querendo fazer uma live só sobre isso, viu? Porque não é uma coisa que eu consigo falar só aqui agora, mas assim, resumindo muito rapidamente. A gente não pode fazer nada pelo outro. E quanto mais a gente ficar insistindo pro outro fazer como a gente faz, muito provavelmente a gente vai mais afastar esse outro do que engajar esse outro na nossa causa. Então faça o seu, viva a sua transformação. Ele vai experimentar essa transformação por meio, podendo te observar. Esse é o primeiro ponto, assim, mas isso é algo que a gente tem que aprofundar bastante, porque tem várias camadas. Então, eu acho que é um outro tema de live também, que eu acho que a gente pode fazer, porque eu sei que é uma questão para muitas de vocês, né? Para muitas de nós. E tô vendo aqui todas vocês mandando sim, muito bom, gente. Eu fico feliz porque aí eu sei que esse conteúdo tá fazendo sentido para vocês, tá? Então, como eu falei, hoje à tarde eu vou colocar lá nos stories tanto o que eu não consegui passar para vocês aqui na live, dessas 7 habilidades da criança emocionalmente inteligente, e também mais 2 práticas para vocês fazerem com os filhos de vocês, tá bom? Então, olha só, as habilidades das crianças emocionalmente inteligentes. Quando eu falar essas habilidades aqui da criança emocionalmente inteligente, a gente vai ter 2 coisas em mente. A primeira coisa é que se o seu filho ele tem 3, 4, 5... 10 anos de idade, não importa, e ele não está plenamente desenvolvido nisso daqui, você olha e fala assim, não, meu filho não é assim, meu Deus, eu acho que tá dando tudo errado. Não significa que tá dando tudo errado, tá, gente? Crianças são seres, se nós, adultas, eu, 36 anos de idade, tô todo dia aprendendo, todo dia me lapidando, todo dia me aprofundando, falei pra vocês aqui que se eu tenho um vício, esse vício é aprender, né? E eu gosto muito de aprender sobre mim, inclusive, então imagina uma criança. Né? Então, assim, o processo, ele é um fato, né? Mas é para você observar, na verdade, se você tá desenvolvendo isso em você, para você ser esse exemplo, esse espelho, né? Conforme a teoria dos neurônios espelhos, que ajuda o seu filho a aprender isso de forma natural, sem que você fique ali dando palestra para ele, né? Palestra que, no fim, não faz sentido, porque a gente ensina pelo que a gente é e não pelo que a gente diz, tá? A Jéssica falando aqui, ó, essas habilidades são para crianças maiores ou bebês também? Jéssica, isso a gente começa a ensinar para os nossos filhos na hora que eles saem da barriga. Mas, é o que eu falei, né? A gente não vai ficar preocupado aqui com o resultado. A gente vai ficar pensando se eu estou desenvolvendo isso em mim o suficiente, se eu estou conscientemente desenvolvendo essas habilidades em mim mesma, para dessa forma eu ensinar isso também para o meu filho por meio do exemplo que eu sou. Essas 7 habilidades, elas dizem mais respeito a nós do que aos nossos filhos. A gente precisa aprender a desfocar o olhar da criança. O problema da criança birrenta é a criança, o problema da criança que é muito ansiosa é a criança, o problema da criança que não vai bem na escola é a criança.
Quando a gente para de olhar para a criança e olha para o contexto em que essa criança tá, a gente encontra aí as raízes das questões e aí a gente pode realmente ajudar mais a essa criança e os adultos que estão envolvidos na situação, né? Então, olha só, a criança emocionalmente inteligente, a primeira habilidade, tá? E é com certeza uma habilidade muito importante, é o desenvolvimento do autocontrole emocional, que é exatamente, né, o desenvolvimento dessa não reatividade e da expressão satisfatória das emoções. Vamos começar sobre a expressão satisfatória das emoções. Eu quero te perguntar o seguinte: quando você tem aí uma emoção desafiadora que está relacionada a alguém do seu núcleo familiar, tá? Então, por exemplo, aí sua mãe, ou se você tiver um companheiro ou for casado, então ou do seu marido, ou esposa, eventualmente, ou companheiro, enfim. Quando acontece alguma coisa relacionada a essa pessoa e você sente raiva, você consegue olhar para essa raiva e entender o que tem por detrás dessa raiva e comunicar a essa pessoa que você está sentindo raiva? Né? E como que talvez, eventualmente, alguma coisa que ela fez ou deixou de fazer pode contribuir para que as suas necessidades não estejam sendo atendidas? Você consegue comunicar isso de uma forma que seja pacífica, que seja voltada para a solução e não para a culpabilização do outro? Ou o seu ímpeto é já jogar a culpa no outro? O outro é culpado. Se eu tô sentindo raiva, é porque você, blá, 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 blá. A pessoa emocionalmente inteligente, ela consegue reconhecer a própria emoção, que foi o que eu falei pra vocês, acordei irritada. Já na hora, assim, já levantei da cama sentindo a irritação no meu corpo. Sentindo como, assim, qualquer coisa que acontecesse tava mexendo comigo, assim, sabe? Tava, tipo assim, eu tava meio que uma faísca. Uma pólvora, né? Assim, a faísca que pegasse, eu poderia explodir. Então, você consegue perceber isso? Ou você vai no piloto automático e aí, pum, explodiu e nem sabe direito como é que foi o processo, né? A pessoa emocionalmente inteligente, a criança que está sendo educada por meio desse processo, ela é ensinada a perceber as emoções dela e a gente percebe a emoção no corpo. Não sei se vocês sabem disso, as emoções não são uma coisa que está na nossa mente, elas são sentidas no nosso corpo. Quando você está com medo, você pode ver os animais, tá? Pensa nos bichos. Quem tá me acompanhando aqui sabe que essa casa onde eu tô aqui na Bahia, ela é lotada de caranguejo, né? Tô aqui numa ilha, tem muito mangue aqui na região, toda hora aparece um caranguejo. Já me acostumei com eles ainda não se acostumaram com a gente. Então o caranguejo, tadinho, na hora que ele tá com medo, o que acontece? O ímpeto dele é fugir, correr, mas antes disso ele se encolhe todo, a gente também faz isso, é físico, o bicho também sente, o caranguejo também sente medo. Não é uma coisa mental, vocês estão entendendo? Então, assim, isso acontece, você consegue fazer isso por você e ensinar isso pro seu filho a perceber no próprio corpo as emoções? Esse é um ponto, né? Você consegue dar nome para as emoções, você entende o que essa emoção te comunica, porque a emoção ela não tá ali para ser um peso na sua vida, para te irritar, para te fazer mal. A emoção ela tá ali para te contar alguma coisa que precisa ser ajustada. Entende? Então, esse aqui é um aspecto. Se você não consegue perceber isso em você, você já tem aí uma questão que você precisa desenvolver para então você poder ensinar isso pro seu filho. Você não ensina o que você não sabe. E aí, a gente comunicar isso com gentileza e com assertividade, nos colocando de fato, não é amaciando. Não é fingindo que nada aconteceu, é comunicando, mas de uma forma que seja voltada para a solução e não para a fricção. Isso também é um aspecto aí, é uma habilidade dos adultos emocionalmente inteligentes, das crianças que estão crescendo com a inteligência emocional também. Ai, meu Deus, gente, olha só, infelizmente a nossa live tá acabando. Faltam 1 minuto e 16 segundos pro Instagram me fechar. E eu só tô na primeira habilidade. Então eu vou fazer o seguinte, como são 7 e amanhã a gente não tem live, eu vou ficar hoje e amanhã nesse tema com vocês nos stories, tá? Eu vou falar de 3 habilidades hoje e vou falar de mais 3 habilidades amanhã. Então,
a gente aproveita para conversar por lá também. Vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês deixarem as dúvidas de vocês, esses comentários todos que eu não vou conseguir ler aqui agora. E aí a gente continua esse papo nos meus stories, combinado? Além disso, eu vou deixar hoje uma prática para vocês fazerem com as crianças de vocês, e amanhã uma outra prática. E assim a gente vai juntas fazendo esse esquenta para a semana maternar sem estourar. 30 segundos aqui só para eu te convidar para ir lá na minha bio, clicar no link que tá lá e se inscrever se você ainda não se inscreveu. No mais, eu já vou me despedindo de vocês. Aqui, ó, o Dr. Anderson falando que o Instagram não trava mais em 60 minutos. Eu não sei o que tá. Vou até fazer um print aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo, gente. Vou deixar lá nos meus stories. Eu não sei por que isso tá acontecendo comigo.